estava fazendo? Ele estava fazendo um vaso, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, em certo ponto, aquele vaso se quebra. Detalhe, o vaso se quebra. Deus não quebra vaso. Não. Da mesma forma que Adão foi, o pecado entrou, aquela imagem se quebrou. Então, quando Deus estava mostrando aquele oleiro, modelando aquele vaso, e aquele vaso se quebra, Deus estava nos mostrando Adão. Deus estava nos mostrando a humanidade. A Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. O barro, ele é feito do pó da terra. Correto? Então, nós vemos agora que o vaso que Deus mostra a Jeremias, estava falando da casa de Israel, sim, mas em outro contexto. Num contexto mais profundo, Deus estava mostrando Adão e a humanidade, que foram feitas a imagem e semelhança, mas foi quebrado. E a Bíblia diz que daquele mesmo barro, o oleiro ele modela outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora eu te pergunto, quem foi o vaso perfeito que veio da linhagem de Adão, que foi feito? Cristo. O vaso perfeito que foi refeito, Deus estava se referindo a Cristo. Então, a Bíblia diz que o oleiro modelou novamente aquele vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe o que eu vejo aqui agora? Eu vejo que Deus observou aquela criação que foi segundo a sua imagem, a sua semelhança, ser quebrada. Então Deus manda o seu Filho. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha aparecer. Glórias a Deus, aleluia. É verdade, papai. Então Deus envia o seu Filho e modela ele conforme a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Então o intuito de Deus, quando mostra aquele vaso sendo modelado novamente, era nos mostrar que Deus estava dando uma segunda chance ao mundo. E nós aceitamos esse sacrifício, confessamos Ele como sendo o nosso Salvador. Nós passamos a fazer parte deste vaso perfeito. Logo nós estamos sendo restituídos a ser novamente a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus diz a Jeremias: por acaso eu não posso fazer convosco como fiz com este vaso, ó casa de Israel? Então, detalhe, quando o oleiro ele modela um vaso, é necessário ele usar água. A água na Bíblia, ela sempre tem uma representação, vem representando o Espírito de Deus. Para nós sermos modelados conforme a imagem e semelhança de Deus, é necessário que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. A água é uma representação da palavra. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que a rocha ela é ferida e verte água para saciar a sede do povo. Sabemos que aquela rocha que foi ferida tinha uma representação da pessoa de Cristo. E através dele, o Espírito, a palavra alcançou o povo e saciou a sede do povo. Então,
para nós sermos moldados segundo a imagem e semelhança de Deus novamente, é necessário que nós venhamos atentar para a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos atentar para aquilo que Deus tem falado conosco. Eu te pergunto, você tem ouvido o que Deus tem falado com você? Deus fala com você, igreja, em todo o tempo. Deus te mostra algo, Deus te ensina algo. E é necessário que quando Deus nos ensina algo, nós venhamos observar aquilo e tentar fazer de acordo, para que o vaso ele venha a ser conforme o que o oleiro quer. Então, observando que Cristo é este novo vaso, nós vemos que o vaso primeiro foi feito e foi quebrado. Para que aquele vaso fosse refeito novamente, era necessário que ele fosse esmiuçado. O vaso se quebra e o oleiro esmiuçou aquele vaso. Correto? Então agora nós vemos Cristo sendo esmiuçado. Cristo não foi esmiuçado na cruz? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então se Cristo, sendo o nosso mestre, foi esmiuçado na cruz, não é necessário também que nós passamos pela nossa cruz? A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para nós sairmos da posição de um vaso quebrado e passarmos para a posição de um vaso perfeito, é necessário que nós venhamos ser novamente esmiuçados pelo oleiro. E isso acontece no nosso dia a dia, quando nós negamos a nós mesmos. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que nós crucificamos na cruz? O que o Senhor, o que o texto quer dizer quando ele fala para nós carregarmos a nossa cruz? O que foi crucificado na cruz do Calvário? Cristo, a carne de Cristo. Então, essa cruz que Cristo diz para nós carregarmos, para nós levarmos a nossa cruz, estava nos mostrando que é necessário que nós venhamos crucificar a nossa carne todos os dias. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Isso é um sacrifício que o Senhor se agrada. Continuando no texto, a Bíblia diz assim, no versículo 7: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um rei para edificar e plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Sabe o que eu aprendo com esse texto, igreja? Eu aprendo que Deus, Ele tem várias promessas na vida de cada um. E todas essas promessas que Deus tem nas nossas vidas são palavras que vieram em nossa direção do reino de Deus para nós. Então, se as promessas que Deus tem para a nossa vida foram palavras vindo de Deus, Deus nos dá um alerta aqui nesta noite. Ele diz: e no momento em que eu falar
para edificar e plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Deus tem promessa na vida de cada um aqui. Aleluia. Deus disse que vai fazer algo, acredito eu, na vida de cada um aqui. Mas se você, o texto nos mostra aqui, que se você não observar o que Deus tem falado com você, Deus se arrependerá dessa promessa que Ele te fez, e ao invés de vir bênção sobre a sua vida, virá maldição. Em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 14, diz assim: meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Todos nós temos promessas de Deus. Todos nós temos palavras que Deus semeou em nosso coração. Mas se nós não agirmos em cima desta palavra, se nós não observarmos esta palavra e tentarmos nos enquadrar, fazer de acordo com o que esta palavra está dizendo para nós, não adianta você falar que acredita. Não adianta você falar, não, eu acredito no que o pregador está falando, eu acredito na promessa que Deus tem na minha vida, eu acredito que Deus vai fazer isso, eu acredito que Deus fará aquilo. Se você não agir em cima disso, quando você diz que acredita em algo, e as suas atitudes demonstram o contrário, a Bíblia diz que a sua fé, ela é uma fé morta. É uma fé que não tem vida. É uma fé que não agrada a Deus. Então, quando nós dissemos que nós acreditamos em algo que Deus diz a nós, é necessário nós agirmos em cima daquilo. É necessário nós observarmos, nós fazermos como Pedro fez. A Bíblia nos conta uma história. Quando os discípulos estavam dentro de um barco, as ondas, a tempestade veio contra aquele barco. E chegou um momento que parecia que aquele barco ia afundar. De repente, no meio da tempestade, um homem vinha andando sobre as águas. Todos se assustaram, pensaram que era um fantasma, um espírito. Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, me diz para ir ter contigo. Jesus diz: vem. Quando Jesus Cristo diz para Pedro: vem, aquilo foi uma palavra que foi em direção a Pedro. Se Pedro estivesse no barco e falar: ó Senhor, eu acredito que eu posso ir aí, porque o Senhor falou, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Aquela fé que Pedro demonstrou com palavras era verdadeira? Não. Se Pedro tivesse apenas falado o que ia, e não fosse, a fé de Pedro naquele momento era uma fé, um exemplo de uma fé morta. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ouve Cristo chamando: vem, a Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. É possível nós andarmos sobre as águas, igreja? Não vai contra toda a natureza, contra tudo aquilo que nós conhecemos? Tenta pisar dentro de uma bacia, afunda. Tenta andar sobre um lago, vai afundar. Porque vai contra toda a natureza, vai contra tudo aquilo que acreditamos. Sabe o que eu aprendo aqui quando eu observo isso? Eu observo que quando Deus diz uma palavra para nós, ela vai confrontar a sua lógica, ela vai confrontar a sua realidade. E você pode ser que você olhe, poderia ser que Pedro olhasse e falasse: mas não é possível.
Não é possível. O vento está batendo, as ondas estão agitadas, aqui é água, como eu vou andar? Mas Deus tinha dito. Então Pedro acredita e começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que chegou a um certo momento em que as ondas cobriram Pedro e ele já não conseguia mais ver o mestre. E naquele momento a Bíblia diz que Pedro ele começa a afundar. Mas a Bíblia também diz que Cristo chega, toma Pedro pela mão e diz: homem de pequena fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Deus diz uma palavra para você, que confronta a sua realidade, que tudo pode dizer que não, que as pessoas que estão à sua volta podem dizer que não, que a sociedade, que a natureza, que tudo possa dizer que não, mas você fala: não, Deus me mandou fazer isso e eu vou obedecer. Pode ser que chegue um momento que você comece a afundar, mas quando você obedece uma palavra, a própria palavra vai te sustentar. Porque quando Cristo estendeu a mão, pegou Pedro pela mão e o levantou, era a palavra que Deus tinha dado a ele, estava sustentando ele. Então é necessário que quando Deus te disser uma palavra, é necessário que você obedeça. Se Deus tem um chamado na sua vida para ser um grande pregador, nossa, Deus tem um chamado para eu ser pregador. Aí a pessoa vai lá para Números, no capítulo 23, e no versículo 19, ele lê lá e diz que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando ele não faria, ou prometendo ele não cumpriria, não entendendo que existe um contexto por trás daquela palavra. Então a pessoa pega aquela palavra, aquele texto isolado, e fala: não, Deus prometeu que vai me fazer um pregador, então eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, não é assim. Se Deus te prometeu que vai ser um pregador, leia, ore, busque sabedoria de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia nos mostra que os escritores da Bíblia foram estudiosos. Todos eles estudavam. Paulo foi um observador, ele observava a Torá, tanto que as suas cartas têm como pano de fundo toda a lei e os profetas. Então, para muitos Deus diz: eu vou fazer uma obra na sua família. Eu sou amém. Deus falou que vai fazer, então vai fazer. Mas a pessoa não dá testemunho. A pessoa não faz, não tenta lá, não se esforça, não busca, não insiste. É necessário você agir em cima da palavra que Deus te deu. É necessário você sair desse barco e andar por sobre as águas. Quando você começar a afundar, pode ter certeza que a palavra, ela irá sustentar você. Da mesma forma que Cristo pegou Pedro pela mão, esta palavra vai pegar você pela mão e vai te levantar. Nós não servimos um Deus pequeno, igreja. Nós não servimos um Deus que é submisso a algo, não. O Deus que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. E se você pensa em algo bom para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai além desse pensamento. Aleluia, glória a Deus. E o reino que nós buscamos não é um reino físico, mas é um reino eterno. Então nessa noite, o Senhor te chama para atentar
para além daquilo que os seus olhos veem. O Senhor te chama nesta noite para deixar de lado um pouco esta lógica humana, para deixar de lado um pouco as palavras das pessoas que te rodeiam e observar a palavra do Eterno. O oleiro modelou aquele vaso, precisou de água das suas mãos. Quando eu vejo no livro de Isaías que fala que Deus desnudou o seu braço, sabe o que é isso? Deus fez isso, regaçou as mangas. Sabe o que significa o braço do Senhor? Cristo. Então o oleiro modelando aquele vaso é Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então nesta noite guarde isso no seu coração e obedeça a palavra. Amém? Quero estar convidando, vamos agora estar continuando o andamento do culto. Vamos fazer o cerimonial da ceia. Quero convidar aqui o presbítero Nascimento, ele está